Professor Francisco, nós estamos na UNB, a convite de alunos, para um evento chamado Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia e Documentação. Você é da Universidade Federal de Santa Catarina e eu sou da Universidade de São Paulo. Temos talvez alguma trajetória paralela e dessa trajetória pode sair alguns pontos interessantes para que coloquemos aqui como pauta nesta conversa. Pelo fato de ser um evento de estudante e termos recebido este convite, o que isto significa para você? Neste momento, pelo fato de ter participado em 1978 do 4º Encontro de Estudantes de Biblioteconomia, significa a visão de que os estudantes estão desenvolvendo uma atividade consistente e permanente no sentido de entender melhor a sua participação na sociedade e se entenderem também como estudantes desse campo, que é um campo carregado de dificuldades na medida em que há uma certa percepção de que faz parte de um grupo ainda com pouca valorização dentro dessa sociedade, com uma sociedade de poucos leitores, de pouca leitura, de poucas bibliotecas, de uso menos intenso de informação do que o desejável. Então vejo, do ponto de vista histórico, né, uma construção bastante expressiva. É curioso, eu recebo mais convite de estudante do que de profissionais. Isso ocorre com você também? Eu diria que mais ou menos semelhante, né? É claro que pelas temáticas que eu trabalho, ou pelo modo como eu abordo algumas das questões, né, é mais propício esse convite partir dos estudantes, na medida em que questões relacionadas à ética, à conduta profissional, à educação, currículo, coisas desse tipo, que são as temáticas que eu trabalho com mais evidência, né, logicamente motivam mais os estudantes que estão sempre ansiosos em saber quais são as melhores formas de fazer o aprendizado nesta área, os melhores currículos, que possibilidades, porque seguramente isso alavanca melhor o seu futuro. De todo modo, né, eu diria que é mais ou menos equivalente. Tá. Eu acho que por algum motivo, mais ou menos óbvio, eu tenho convites que às vezes parte da instituição, mas eu estou sabendo que partiu de estudantes. Isso é um fato e às vezes me preocupa um pouco, né? Será que eu estou falando para estudantes? Por quê? Por que eu tenho dificuldade para falar com a minha categoria profissional, inclusive com professores universitários? Eu imagino, né, que a sua abordagem, né, mais direcionada para o âmbito da cultura se afasta daquilo que os bibliotecários têm tomado como referência principal, que é a informação científica e técnica. Eu imagino um pouco que passa por aí. Porque eu sinto, de uma certa forma, isto como um problema que a área vem agravando ao longo das últimas décadas, né? É como se existisse informação que interessa só da universidade para cima e as bases da sociedade, as bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares não tivessem esse mesmo tipo ou não surgisse o mesmo tipo de interesse. Agora há pouco eu estava falando sobre o Código de Ética Profissional de Bibliotecários e outros profissionais da IFLA, que foi estabelecido só em 2012. Veja só, a IFLA tem 87 anos hoje. Com 85 anos é que a IFLA passou a ter um código internacional, né? E passou a ter esse código internacional mediado por várias discussões, inclusive pelo artigo 19 da Declaração de Direitos Humanos, que diz que buscar e ter acesso a toda informação e conhecimento é um direito, né, humano, é um direito básico. Então, na medida em que a preocupação com a ética vem se desenvolvendo nos últimos anos, a partir, sobretudo, dos anos 70, por interesse do discurso das empresas em torno de responsabilidade social, etc.,
esse discurso não está muito presente aqui. E o que me parece, e o que foi falado ali, é que justamente discussão sobre questão cultural, que passa sobre a biblioteca, que envolve as pessoas mais proximamente. As pessoas não são só números, não são só aqueles que vão projetar ações de empresas, mas que vão se formar, que vão se dedicar à construção da sua vida no sentido lúdico, no sentido humano, né? Talvez eu veja um pouco por aí. Eu acho que os convites surgem dos estudantes porque eles estão muito mais próximos, né, desse momento formativo, e os nossos cientistas da informação estão muito mais próximos de uma cúpula que se acha formada e completa. Talvez seja um pouco por aí. Claro que isso não é um diagnóstico, isso é uma reflexão, talvez muito superficial, de todo modo. Você fez uma referência aos direitos humanos. Quando foi comemorado 60 anos de direitos humanos, eu busquei homenagear algumas pessoas. E uma delas era José Mindlin. E a Folha de São Paulo, ao me entrevistar, perguntou, mas o que o José Mindlin tem a ver com direitos humanos? Nós formamos jornalistas. Tá? Tenho vontade de dizer, carinha, antes de tudo, pegue lá os direitos humanos e leia. Tá? Um dos itens, exatamente esse, é o direito à cultura como um direito humano também. E, curiosamente, pelo menos na minha ótica, há uma interligação enorme entre informação e cultura. Tá? O que causa assim, um certo estupor é o profissional da informação, muitas vezes, cortar. Quer dizer, ele não tem nada com a cultura. Não estou falando da cultura do ponto de vista antropológico, crenças, valores. Estou falando mais da cultura do ponto de vista da abrangência do conhecimento, que normalmente esse termo cultura como está ligado à Secretaria da Cultura, Ministério da Cultura, tá? Que tem, evidentemente, a ação na área de teatro, na área da literatura, na área do cinema, museus, bibliotecas também como um elemento de cultura. E hoje, até entendendo essa preocupação que ocorre com os mais jovens, de se voltar para alguns aspectos que nas últimas décadas nós nos afastamos estranhamente, né? Eu tenho insistido nisso. Que hoje é impossível você fazer um trabalho de cultura, é impossível inclusive ser um humanista sem passar pela tecnologia. Né? Então é onde se encontram, né, essa riqueza, ela se encontra talvez na intersecção entre cultura e informação. E se a gente trabalhar nessa perspectiva e partindo exatamente das demandas daquilo que a gente percebe na vida, é claro, eu imagino você andando por uma periferia, vendo escolas de periferia, vendo eventualmente bibliotecas de periferia quando existe, se não bate aquela preocupação, por que isso está assim? Né? Isso nós podemos jogar simplesmente no colo dos governadores, naqueles que são chefes e são fezes, como dizia o Mar de Andrade, ou se a gente também vai trazer um pouco para nós, espera aí, isso tem a ver comigo, como é que eu estou me posicionando, né? E essa preocupação com os mais jovens que estão começando é dizer que sim, tem muito a ver com eles, você não vai se fechar no seu mundinho, no seu trabalho que vai te dar uma remuneração e está tudo resolvido. Então, dentro dessa ansiedade, eu acho que essa discussão um pouco mais ampla e que também bate um pouco no papel da universidade. Né? Eu estou na reta final de carreira e estou me sentindo um pouco melancólico em relação à universidade. Eu acho que ela tem se afastado dos seus grandes objetivos. Agora, pegando uma outra ótica, que de uma certa maneira perpassa essa nossa conversa, né? Até que ponto
a partir da legislação que nós temos, que regulamenta a profissão de bibliotecário, até que ponto essa legislação não é um obstáculo? Né? Na medida em que, para ser bibliotecário, para ter o registro como bibliotecário, precisa se submeter a toda uma estratégia de um conselho que, evidentemente, de uma certa maneira, mata o movimento associativo, mata, de uma certa maneira, o movimento sindical, que são os canais de luta de quem é trabalhador especializado ou não. Quer dizer, se a gente olhar do ponto de vista da Constituição de 88, né, quem tem poder para, inclusive, inquirir sobre a qualidade das leis, a inconstitucionalidade ou constitucionalidade das leis, são sindicatos ou associações profissionais. E, no entanto, as pessoas, talvez por não terem informação suficiente, ainda continuam se submetendo à ideia de conselho, que o conselho seria aquele que resolveria as suas grandes questões. Né? Que tipo de avaliação você faz em relação a isso? Eu sou suspeito, porque há muito tempo que eu já dei uma ruptura, porque eu acho que esse tipo de organização político-burocrático, essas representações, conselhos, essas entidades que se formam, é como se fossem aquelas guildas lá, aquelas corporações medievais. Eu acho que isto está presente na cabeça de um segmento. Não está na vida real. Uhum. Na vida real não está. Inclusive essas divisões separadas por grandes muros que nós fazemos entre os campos. Uhum. Tá? Ora, no instante que eu estou falando com um engenheiro, que eu estou falando com um pedagogo, eu não consigo ver essas barreiras, inclusive profissionais. Isso não existe na vida, existe na academia e nessas representações de poder. Uhum. Né? Então eu acredito, eu vi assim, em alguma situação, conselhos processando uma prefeitura porque fez uma biblioteca e colocou uma professora. Uhum. Eu não sei, às vezes fico pensando que entre um bom professor e um profissional bibliotecário não tão qualificado, né, em termos de qualidade de serviço, com quem a gente ficaria? Uhum. Tá? Essa é uma série de elementos ligados à vida do país, à condição das prefeituras. Uhum. Tá? Eu não tenho muito, mas eu estou sentindo que os conselhos estão percebendo isto e há uma tendência à mudança, eu acho. Da mesma forma que há uma tendência à mudança na universidade, tá? No sentido dessas separações. Tá? Essa tendência de mudança nos conselhos, como é que você está vendo? Eu tenho ouvido assim... eu posso dizer para você que a presidente do Conselho Federal hoje é uma liberal, comparado com algumas feras do passado. É uma liberal, a gente tem conversado bastante sobre isso, não? Mas existe uma legislação do país. Não? Rigorosamente, nós não temos motivo para ter conselho em nenhuma área. Tá? Nenhuma área precisa de conselho. Eu acho que dentro vamos dizer, do exercício, do fazer da profissão, você não precisa receber uma insígnia, uma marca na testa, uma capa, um símbolo qualquer que diz para mim você é competente. Uhum. A competência vai ocorrer no meu dia a dia. Eu acho que em algumas profissões se justifica. No caso de medicina, por exemplo, diretamente, o profissional está diretamente vinculado à segurança das pessoas. Mas os demais eu não acredito que haja essa necessidade dos conselhos. Mas isso é uma questão de tempo. Não? Vamos com um pouquinho de calma, que as coisas vão se ajustando e tudo o que não é absolutamente necessário cai.
Provavelmente. Na medida em que o Conselho, na legislação brasileira, hoje já está fora da Constituição. Hoje ele já não cabe mais na Constituição. Esse é um aspecto. Outro aspecto, ele é um agente delegado do Estado. Ele faz a função da DRT para registrar os profissionais. Né? Então, se ele faz essa função da DRT, e se a DRT nem cobra anuidade, o próprio fato do Conselho existir, já fora da Constituição, cumprindo a função delegada do Estado, para fazer algo que o Estado já faz, sem custo, né, talvez esteja motivando uma campanha que o Conselho, no caso da Biblioteconomia, está fazendo agora, de conciliação, chamando os profissionais que não pagaram as suas anuidades no tempo devido, para negociar, inclusive, liberando-os de juro, correção monetária, etc. O que, de uma certa maneira, desestimula aqueles que pagaram no devido tempo, né, a fazê-lo para o futuro. Isso deve estar apontando, portanto, ruptura de estratégias mais facilmente justificáveis de outra época. Né? Ou seja, o Conselho, em outra época, aparentemente metia medo nas pessoas. Mas hoje as pessoas leem a Constituição, veem que o Conselho, né, não é mais aquele agente que o Estado precisava até para camuflar um totalitarismo político. Porque se a gente olhar a estrutura dos conselhos na legislação brasileira, criada a partir da época do Vargas, que naquele contexto se justificava, talvez, naquele período dos anos 30, dos anos 40, né? Hoje não faz mais sentido. Né? Hoje não faz mais sentido. E aí, se a gente busca determinadas análises históricas, né, a gente vai encontrar, por exemplo, em Hannah Arendt, né, o fundamento da origem dessas estruturas paralelas do Estado. Isto tem origem no totalitarismo. Portanto, isso é nazista, né, desse ponto de vista. Eu tenho um episódio que é assim, quase metafórico do que nós estamos falando agora. Eu estava no Rio Grande do Sul e, no meio de uma palestra, eu falei da necessidade de bibliotecários se unirem com professores. Quer dizer, uma aproximação entre educação, pedagogia e biblioteconomia para trabalhar na criação do profissional que iria cuidar do campo da informação voltado para a criança, voltado para a educação. Quando eu acabei de falar isso, eu recebi uma vaia. Foi a minha primeira e única vaia. A mesa, inclusive, reagiu assim, surpresa, mas o que está acontecendo? E alguém começou a gritar no auditório que eu estava indo contra a categoria dos bibliotecários, porque eu estava propondo que professores, que já tinham 4 anos, fizessem mais 2. E o infeliz do bibliotecário tinha que fazer 4 de biblioteconomia. Mas, enfim, o outro tinha 6. Tá? Então, você vê a preocupação para delimitar esses campos temáticos, né? E que se expressa nas profissões e se expressa também na universidade. Como é difícil você fazer trabalho interdisciplinar. Eu comecei até a promover encontros com comes e bebes, principalmente com bebes, para ver se as pessoas em vino veritas ficasse um pouco mais aberto, conversasse, o bibliotecário conversando com o engenheiro, o professor de engenharia, o engenheiro conversando com o pedagogo, só com vinho. Porque as pessoas têm uma resistência enorme nesse tipo de diálogo. Tá? Agora, por que disso? Eu acho que nós vamos aí começar a procurar em Freud, talvez, mas deve ser uma grande insegurança. Eu tenho uma vontade enorme de saber o que você faz do lado de lá. E eu digo para você que eu faço do lado de cá. Mas talvez na nossa categoria, principalmente na nossa, que é uma ponto de vista profissional, numérica, é frágil, a gente se sente inseguro. Mas o fundamento que você coloca em relação à insegurança também estaria representado nas outras categorias. Né? E aí você tem categorias como, por exemplo, categorias de engenheiros que têm centenas dezenas de milhares de profissionais, né? E que também reagem da mesma maneira.
Não é? Quer dizer, como é que você vê isso? Aí não seria inferioridade? Não, certamente não. Eu acho, não sei, eu acho um paradoxo, porque o que eu digo, insisto muito com os meus alunos, é que eles, para fazer uma pesquisa, eles têm que ter dúvida. Aí eles têm, evidentemente, que ter vontade de esclarecer a dúvida. Tá? Eu trabalho sem dar bibliografia. Tá? Agora, eu vejo uma inapetência enorme e progressiva. Você motivar aluno para leitura que ele escolhe para ser esclarecedora das dúvidas que ele tem, é quase impossível. É muito, muito difícil. Tá? Eu trabalhei durante anos com uma disciplina que ajudava o aluno a fazer pesquisa. E ele tinha que escolher o tema. E ele tinha uma dificuldade enorme para escolher o tema. Então, é uma coisa que te incomoda que você escolhe como tema. E o aluno, comodamente, preferiria que eu desse o tema para ele. Eu desse a minha dúvida, eu transferisse para ele. Eu não transfiro a minha dúvida para você. Você que tem que trabalhar com as suas dúvidas e por meio da busca de informação é que você vai tentar encontrar uma resposta. Eu nunca esqueço, numa conversa dessa, que uma aluna dizia assim para mim, me imponha um tema que eu não consigo achar. E eu dizia para ela, não, eu não vou impor um tema, você que tem que escolher. E a aluna começou a chorar na minha frente, porque ela não conseguia encontrar um problema para ela pesquisar. E aí uma veterana, depois que a aluna saiu, falou, você vai envelhecer na universidade sem perceber que aluno gosta do conforto fascista. Isso. Deve ter uma atitude que move uma boa parte dos alunos, que vem de um certo patriarcalismo, que é muito presente ainda no nosso contexto de cultura familiar, de herança que se traz de Portugal, que se traz da Europa mais antiga, né, em que todos obedeciam ao rei, todos esperavam que o rei determinasse o que iria ser feito, todos esperavam que o rei mandasse chover, todos esperavam que o rei... Enfim, então nós temos isso de uma certa maneira representado, talvez nessa fala que você faz nesse manifesto. Bom, estão pedindo para que nós encerremos essa conversa. Foi um prazer e eu tenho certeza que se dessem 2 horas, a gente passaria essas 2 horas. Encerramos esse diálogo. Agradeço a participação. É um prazer. Você trouxe um pouquinho do que você faz na bela Florianópolis e eu trouxe um pouco do que se faz na cinza, dura São Paulo. Que foi uma boa troca, então, de conversa, né? Foi. E voltamos a nos encontrar em ocasião, espero, semelhante a essa.